Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para quem nos acompanha. Bom, o USE, o Hospital de Urgências de Sergipe, o Hospital João Alves também, como é conhecido e nomeado, ele é uma referência mesmo para o nosso estado, principalmente com relação aos traumas. Então, o interior do estado, ele vem aqui para o USE. Aqui em Aracaju, os casos graves, o USE também. E esses acidentes, eles acontecem constantemente. Só de janeiro até abril, agora, foram 1.800 casos de traumas envolvendo acidentes que chegaram ao USE. E 74% desses acidentes com motocicleta ou sinistro, né? Porque esse é um termo também que é utilizado porque nem sempre é acidente. Bom, a gente vai conversar aqui agora com o Tenente Coronel Silveira, ele que é comandante do BPRV, para ele explicar um pouco desses dados, né? E eu já fui perguntando como foi o final de semana, foi movimentado com relação a esses sinistros, a esses acidentes, porque a gente infelizmente já imagina que vai acontecer algo e vai acontecer envolvendo também as motocicletas, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, ainda ocorrem muitas imprudências no trânsito, principalmente no interior, onde verificamos diversas infrações de trânsito quando se fala em motocicleta. E nisso, os sinistros com motocicleta eles são bem mais graves, como você acabou de citar, em que o Hospital João Alves Filho, o USE, recebe bastante pessoas, principalmente os mais jovens. É impressionante como pessoas de 18 até os 30 anos de idade, eles ficam, quando não, infelizmente, quando não perdem a vida, ficam com sequelas, muitas delas para o resto da vida, por uma imprudência que poderia ter sido evitada. Isso, geralmente são infrações como o não uso do capacete ou o uso incorreto do capacete. Além da falta do uso do capacete, que é muito flagrante no interior, nós também verificamos a falta de equipamentos obrigatórios, a falta da manutenção adequada nas motocicletas e principalmente o excesso de velocidade nas rodovias estaduais. A pessoa já está com a motocicleta, que ela é frágil, é um mecanismo de deslocamento necessário, é até mais barato, mas quando ocorre o sinistro de trânsito com motocicleta, dificilmente o condutor não fica com alguma sequela, onde poderia ter sido evitado, em diversos dos casos, se a prudência tivesse em primeiro lugar, e a educação no trânsito. A infração ela é recorrente, mas tem algo que esses motociclistas reclamam muito também, que é o respeito dos carros maiores, os veículos maiores, com os menores. Essa cultura ela mudou? Ainda não, infelizmente. O próprio Código de Trânsito brasileiro ele traz que é o princípio da hipossuficiência, ou seja, o maior sempre protege o menor. Tá? Quer seja o motociclista, o pedestre, o ciclista, mas principalmente o motociclista, onde o número é bem maior no trânsito. Ainda há, né, essa imprudência, essa falta de educação e falta de comprometimento e empatia com o próximo, onde diversos sinistros são também ocasionados por essa falta de educação no trânsito. Nesse final de semana, 3 sinistros, 3 acidentes foram registrados em rodovias estaduais? Isso, foram 3 sinistros, né, destacando infelizmente mais uma vida perdida, né, lá na região de Dores, na SE 230, né, a famosa Rota do Sertão, onde um condutor perdeu o controle do seu veículo e atropelou um rapaz que estava na porta da sua casa. Inclusive ele veio evadir-se do local, haverá investigação agora para identificar esse condutor que praticou esse homicídio no trânsito e aí com essa identificação ele responderá por esse tipo de crime. Desta forma, o BPRV, além desse, né, realizou o registro de mais 2 sinistros de trânsito, uma na região de Canindé e outra na região de Lagarto, onde pessoas ficaram também com lesões ou então com algum trauma. Quando há essa fuga logo após um sinistro ou um acidente, agrava ainda mais essa situação? Se configura algum crime? Perfeito. É o único local, inclusive, no direito que existe, a fuga no local de acidente de trânsito. É previsto o crime. Então, quando você se envolve em um sinistro de trânsito, você deve ficar no local. Até o próprio Código de Trânsito determina que o policial nem sequer dê a voz de prisão em flagrante para esse cidadão, porque há necessidade, tá, da ajuda para ele explicar para o policial como ocorreu aquele sinistro. Muitas das vezes, quando acontece isso, o fato do cidadão sair do local, ou ele está cometendo outro crime, como a embriaguez ao volante, por exemplo, ou então ele está irregular com os documentos. Geralmente, quando ocorre esse tipo de identificação, a gente percebe isso no condutor que evade-se do local. Lembrando que é crime de trânsito, sim, fugir do local de sinistro de trânsito. Abril está acabando, a gente vai começar, Tenente Coronel, com maio, que é um mês também de ampliação ainda maior dessa conscientização, né? Um mês importante para chamar a atenção desses condutores. O Maio Amarelo ele tem um significado bastante importante para todos aqueles que agem no trânsito.
é o mês onde, como você mesmo falou, a conscientização ela aflora, tá? Em escolas, em vias, em rodovias, nas rodoviárias. É conscientizar, abrir a mente das pessoas para que elas entendam que o trânsito é de todos. É a educação para o trânsito, preserva e salva vidas também. Quando você se põe no lugar de outra pessoa, tem a empatia e, principalmente, respeita a sinalização e a legislação de trânsito. Muito obrigada, Tenente Coronel, pelas informações. Sérgio, está aí, né, uma palavra de conscientização e os próprios números e os casos já são também uma forma de conscientizar, porque a gente não precisa, para aprender, passar pela dor. A gente pode ver a dor do outro e aprender com ela também. Feito, hein, Jéssica? E o Coronel Silveira, ele destacou bem esse tripé, né? Os 3 pilares, achei muito interessantes. Primeiro, educação, depois o comprometimento e depois a empatia, o quanto são importantes. Muito obrigado, Coronel Silveira, muito obrigado, Jéssica, que nós tenhamos essa compreensão. Que parta isso de nós todos, esse tripé. Vamos repetir, é essa a educação, é esse comprometimento e é também essa empatia, mas tem que ser de todos nós. Não pode ser exclusivamente de um determinado grupo. Nós, motoristas, precisamos respeitar os motociclistas respeitam os motoristas e por aí vai, ciclistas, pedestres e tudo mais. Porque, do contrário, se não houver essa união, não adianta absolutamente nada. O trânsito somos nós quem o fazemos. É feito por nós.